O Saber Direito desta semana é sobre reforma trabalhista. O curso fala sobre direito intertemporal, grupo econômico, terceirização, sobressalários e dano extrapatrimonial. As aulas são com a professora e desembargadora do TRT do Rio de Janeiro, Vólia Bonfim Cassar. Olá, meu nome é Vólia Bonfim, sou professora de Direito e de Processo do Trabalho. O nosso curso é sobre a reforma trabalhista. A aula de hoje é sobre grupo econômico, isto é, as modificações trazidas pela reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, a respeito do grupo econômico. O que teria mudado em relação ao grupo econômico? Para a gente ter uma exata compreensão da modificação, e essa modificação ela foi pequena no conteúdo, mas grande em relação às suas repercussões, vamos primeiro analisar como era antes, isto é, antes da reforma trabalhista, o texto do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, trazia alguns comandos. E o que mudou? Como está agora, pós-reforma trabalhista? Bom, antes, o artigo 2º dizia o seguinte, que para fins urbanos, o que é urbano? É o trabalhador regido pela CLT. Só para a gente lembrar, existe uma lei específica para o doméstico e uma lei específica para o rural. O rural tem a Lei 5889 de 73 e o doméstico a Lei Complementar 150 de 2015. Então, quando eu trato da modificação do grupo econômico trazido pela reforma trabalhista, estamos falando do grupo econômico urbano, aplicável aos empregados regidos pela CLT. Como era antes? Antes, a redação, o texto legal dizia o seguinte: para as empresas que compõem o mesmo grupo econômico, desde que existisse, na época, uma empresa diretora que dirigisse, que comandasse, e várias outras comandadas, haveria solidariedade entre as empresas do grupo. E aí tinha um detalhe, dizia a redação antiga, para fins exclusivos da relação de emprego. Não falava exclusivos não, para fins da relação de emprego. Pois bem, só aí nós já temos duas grandes mudanças. Quando a CLT, no passado, isso é, antes do dia 11/11 de 2017, dizia que o grupo econômico que gerava a solidariedade era o grupo vertical ou por subordinação, ele indiretamente excluía a solidariedade dos grupos horizontais ou por coordenação. Bom, grupo por subordinação ou vertical pressupõe que há uma empresa controladora e empresas controladas. Então, Banco SA. Banco SA é a principal acionista da Seguradora SA, da Saúde SA, da Corretora SA. Vocês encontram inúmeros exemplos em que há uma empresa holding, uma empresa maior, que é a controladora. Isso vem muito no sistema da lei de SA, onde existe uma matriz e as empresas subordinadas ou controladas. A CLT, à época, lembrem que esse é um texto originário desde 1943, quando a CLT foi feita, ela claramente abraçou a solidariedade apenas para os grupos por subordinação, porque ela dizia a solidariedade se dá entre a empresa e as suas subordinadas, entre a controladora e as controladas. Esse é o grupo vertical. O que seria um grupo horizontal?
Um grupo horizontal, também chamado pela doutrina de grupo por coordenação, é quando cada pessoa jurídica, cada empresa é autônoma. Cada pessoa jurídica não tem relação com a outra. Podem até ter investidores ou sócios comuns, mas são empresas díspares, são empresas que atuam em ramos diferentes. São os casos das parcerias, são os casos das franquias, são os casos dos contratos de facção, são até os casos de terceirização. Você tem várias empresas que têm administração, controle separado e elas, por algum motivo, se unem para a prática de algum ato. Então, a CLT deixava claro, olha, os grupos por coordenação eu não estou tratando, mas os grupos por subordinação têm solidariedade. E essa solidariedade é na relação de emprego. Era a antiga redação do parágrafo 2º do artigo 2º. É bom lembrar que CLT de 43, que em 73 a Lei do Rural, Lei 5889 de 73, também no artigo, salvo engano, 3º, parágrafo 2º, ao tratar do grupo econômico rural, já avança. Lá para o rural, na Lei 5889, o legislador tratou diferentemente a solidariedade. Lá, o texto é expresso ao dizer que a solidariedade entre as empresas do grupo por subordinação e por coordenação. Então, para o meio rural, era muito mais ampla a solidariedade que para o meio urbano. Lá, a solidariedade era para fins de solvabilidade dos débitos trabalhistas, isso é, a empresa do grupo era mera garantidora da dívida do empregado da outra empresa do grupo. Lá, forma grupo todos os tipos de parcerias ou de franquias ou de união integrado de interesse, a empresas que se reúnem com um objetivo comum. Portanto, o grupo econômico rural era muito mais avançado que o grupo econômico urbano. A reforma trabalhista trouxe uma mudança de paradigma no grupo urbano. É uma das poucas normas favoráveis ao trabalhador trazidas pela Lei 13.467 de 2017. O parágrafo 2º, com a nova redação, incluiu, abraçou os grupos por coordenação. Portanto, a nova redação do parágrafo 2º, do artigo 2º da CLT, agora diz: a controladora e as controladas formam um grupo econômico, assim como, embora cada empresa do grupo mantendo a sua autonomia, elas tiverem interesse em atuarem de forma conjunta. Haverá solidariedade, não mais diz, para fins da relação de emprego, agora diz, para fins de pagamento das obrigações trabalhistas, para fins das obrigações trabalhistas. Resumindo, tivemos duas importantes mudanças só no parágrafo 2º do artigo 2º. Isso porque eu ainda nem incluí o parágrafo 3º, que a gente vai falar daqui a pouco. A primeira grande mudança é, agora, os grupos por coordenação, chamados também de grupos horizontais, também são solidários entre eles nas obrigações trabalhistas. Portanto, hoje, isto é, a partir do dia 11/11 de 2017, data da vigência da Lei 13.467 de 2017, a CLT, isso é, o grupo urbano, abraça dois tipos de grupos. O grupo por coordenação
e o grupo por subordinação, tal como já se fazia no meio rural, como se fazia na lei do rural. Tá bom, queria entender melhor, professora. Vamos a alguns exemplos? Eu já entendi que se o empregado trabalha na seguradora B, que faz parte do grupo B, em que o banco também é do grupo, há uma holding, uma SA, que o empregado da seguradora, cujo empregador não pagou, pode cobrar de qualquer um deles a dívida. Isso é o grupo por subordinação. Normalmente vem sob o modelo de SA. Mas a pergunta é, vamos imaginar que uma empresa de cosmético, uma empresa de produtos de beleza, faça uma parceria com uma empresa de refrigerantes. Toda vez que você adquire um refrigerante, ao abrir a tampinha, pode ser que lá esteja um presente, um brinde. Pode ser que lá esteja, você ganhou um batom, ou você ganhou um perfume. Houve uma parceria. A empresa de produtos de beleza fez uma parceria com uma empresa distribuidora, produtora de sucos ou refrigerantes. Para quê? Obviamente deve ter algum interesse em conjunto, dividir a propaganda, entrar no mercado com duas marcas fortes, dar maior credibilidade a uma das marcas, né? Algumas vezes até para tentar tornar mais saudável algum produto. Bom, houve algum interesse. É bom lembrar que a empresa de produtos de beleza não tem nenhum sócio comum, nenhum parentesco com os sócios da empresa de distribuição, ou produção, ou fabricação de refrigerantes. É bom lembrar que não há administração em conjunta, não há nenhum tipo de, nas palavras de Martins Catarino, de promiscuidade de administração. Só para explicar um pouquinho melhor, Martins Catarino defendia nos seus compêndios que muitas vezes as pessoas jurídicas, as sociedades, as empresas, elas aparentam diferentes sócios, aparentam diferentes atividades econômicas, mas por trás delas há um sócio oculto, um administrador, em que o empregado de uma presta serviços para outra, se transfere o empregado de um para outra. E o Martins Catarino dizia, naquela época em que a CLT só abraçava os grupos por subordinação para fins de solidariedade, ele dizia, olha só, a fraude não pode ser um obstáculo para se declarar a solidariedade entre as empresas quando o sócio está escondido ou quando há promiscuidade entre as empresas. O que quer dizer isso? Muitas vezes a gente repara no dia a dia, né, na vida, que há vários, vamos dizer, pontos filiais de uma mesma empresa. Isso é muito comum em churrascarias ou restaurantes. Tem um em Brasília, outro no Rio de Janeiro, outro em Curitiba, né? Outro em São Paulo. No papel são pessoas jurídicas inteiramente distintas, com sócios diferentes, não se confundem. Mas o empregador trata como se fosse uma só empresa, porque transfere o garçom que trabalha na pessoa jurídica que é situada em São Paulo, transfere para a pessoa jurídica de Brasília e transfere para a pessoa jurídica de Belo Horizonte. Isto é, o grupo se apresenta para o empregado como se as empresas do grupo fossem filiais, quando na verdade são pessoas jurídicas distintas. Por que fazem pessoas jurídicas distintas? Deve ter algum benefício tributário ou algum benefício em outra lei. E o Martins Catarino dizia, cuidado com a promiscuidade. Mesmo na redação velha, antiga,
que só abraçava solidariedade nos grupos por subordinação, a exceção estava na fraude, isto é, nesses casos raros em que as empresas estavam travestidas de pessoas jurídicas diferentes, quando na verdade era uma empresa só, como se fossem várias filiais, transferindo os empregados entre elas. Mas eu tenho que continuar o nosso exemplo anterior, mas antes do exemplo, quero saber se você entendeu bem a grande mudança do que era o artigo 2º, parágrafo 2º, em relação à solidariedade, em relação ao grupo econômico, e o que mudou a reforma trabalhista. E para isso eu vou chamar um teste de conhecimento, um quiz. Vamos ao quiz? A Lei 13.467 de 2017 alterou o parágrafo 2º do artigo 2º da CLT para 1. Incluir os grupos por coordenação para fins de solidariedade entre as empresas pertencentes ao grupo. B. Incluir os grupos por subordinação para fins de solidariedade entre as empresas pertencentes ao grupo. C. Excluir os grupos por coordenação para fins de solidariedade entre as empresas pertencentes ao grupo. D. Excluir os grupos por subordinação para fins de solidariedade entre as empresas do grupo. É claro que o C e o D já não são, porque ele está excluindo. E a reforma trabalhista foi, neste ponto, favorável ao trabalhador, porque ela amplia a solidariedade. No caso, ela está ampliando, além da solidariedade nos grupos por subordinação, que já existia, ela incluiu a solidariedade nos grupos por coordenação. Portanto, a resposta correta é a letra A. A letra A é a sua resposta. Resumidamente, os grupos por coordenação agora também geram a solidariedade entre as empresas do grupo, e essa foi a grande novidade. Vamos retornar ao ponto que a gente parou antes da nossa fixação de conhecimentos, testando o seu conhecimento. Nós estávamos vendo o que a CLT mudou. A CLT tratava de solidariedade nos grupos verticais. Havia necessidade formal de ter uma empresa controladora e várias empresas controladas, normalmente vêm sobre a modalidade SA. A grande novidade foi incluir os grupos por coordenação. E nós estávamos imaginando se uma empresa de cosméticos, isso é, que vende produtos de beleza, se ela faz uma parceria com uma empresa de refrigerante, distribuição, fabricação de refrigerante, de forma que para nós, para o público em geral, quando você assiste a propaganda, quando você lê o cartaz, está escrito: compre o refrigerante tal, que você pode ser sorteado com um perfume, um batom. Isso é uma parceria. São sócios diferentes, não há promiscuidade. Lembram da promiscuidade do Martins Catarino? Não há promiscuidade, não há sócios em comum, não há gerência comum, administração comum. São pessoas jurídicas, sociedades díspares, diferentes, com controles diferentes. Mas há ali uma parceria. Vamos imaginar que a distribuidora de bebidas, a empresa de refrigerante, demita seus empregados, ou 3 a 5 empregados, e não pague as verbas da rescisão. Esses empregados podem cobrar da empresa de produtos de beleza pela simples parceria? Este é um grande questionamento que a reforma trabalhista vai nos deixar. Por um acaso eu dei exemplo de parceria, mas eu poderia dar exemplo de empresas franqueadoras de uma mesma marca, de um mesmo know-how. Vamos imaginar que você seja a pessoa jurídica A, que explora uma marca conhecida de lanches rápidos, sanduíche, hambúrguer rápido. O outro é uma pessoa jurídica B,
Também o franqueado dessa mesma marca. Um fica no Rio, o outro fica em Tóquio, o outro fica em São Paulo, o outro fica em Brasília, o outro fica na Bélgica, na França. Tem esta marca, esse produto no mundo inteiro, ou quase no mundo inteiro. Também existe solidariedade entre franqueador e franqueadas? Existe solidariedade entre as franqueadas? Quer dizer que a pessoa jurídica A, que nem conhece os sócios da pessoa jurídica Z, que fica em outro estado ou até país, ela é solidária nas obrigações trabalhistas dos empregados daquela outra empresa? Seria isso que a reforma trabalhista trouxe? Contrariando toda a jurisprudência anterior do TST, né, a jurisprudência dos tribunais trabalhistas, que não reconhecia a solidariedade nas parcerias, nas franquias e os contratos de facção. Também formam um grupo agora? Você lembra o que é um contrato de facção? Vamos lembrar? Vamos imaginar que eu seja uma loja que vende roupas em lojas de departamentos, masculinas, femininas, criança, roupas de praia. Normalmente são essas grandes lojas, são chamadas até de lojas âncoras dos grandes shoppings. E eu tenho que comprar com alguma confecção as roupas. Eu sou uma pessoa jurídica grande, normalmente também com várias filiais no Brasil inteiro. Vou ali e contrato a confecção da Dona Maria. Dona Maria tem 7 costureiras, as costureiras fazem as roupas, me mandam um modelo, eu escolho, forneço o material, o tecido e elas fazem as roupas para eu vender na minha loja. Então, a minha loja é só comércio, mas eu preciso do fabricante. O fabricante não sou eu não fabrico, eu não sou indústria. Eu sou comércio, eu vendo, mas eu tenho que comprar o produto em algum lugar. E aonde eu compro este produto, eu quero que pelo menos aquele design seja exclusivo meu. Não é crível que você venha na minha loja comprar o terno e que tenha exatamente um idêntico na loja ao lado, feito pela mesma confecção, pela metade do preço. Então, algumas vezes, nesses contratos que a gente chama de contrato de facção, existe até exclusividade, pelo menos no produto, não na mão de obra. E eu pergunto, também esses contratos vai ter solidariedade? É grupo? Forma grupo nesses contratos? Então, a Dona Maria com o marido, que são sócios daquela microempresa de confecção, se ela mandar suas costureiras embora, a grande loja de departamento é solidária? Ou vice-versa, coitada da Dona Maria. A grande loja de departamento que tem centenas de empregados, quando demite alguém, a outra é solidária? Essa é uma pergunta que não quer calar. É uma pergunta que a jurisprudência vai ter que enfrentar. Se nós fizermos uma leitura fria do novo parágrafo 3º do artigo 2º da CLT, esse é novo, porque o parágrafo 2º já existia, foi só alterado, mas o parágrafo 3º é inteiramente novo. A reforma trabalhista incluiu o parágrafo 3º no artigo 2º da CLT. Para dizer o seguinte, a mera identidade de sócios não gera grupo. Perfeito, até aí eu concordo. Pode existir um investidor milionário, com muito dinheiro, não tem aonde colocar o dinheiro, compra cotas de um laboratório farmacêutico, compra cotas de um restaurante, compra cotas de uma confecção, compra cotas de uma boate. Ora, ele é rico, ele pode ter inúmeros investimentos. Ele é sócio cotista de diversas empresas. Isso não quer dizer por si só que forma grupo. A mera identidade de sócios não quer dizer que há grupo. E lembrem, o fato de não ter identidade de sócios também não exclui o grupo. Há grupo familiar,
há grupo econômico com pessoas sócias distintas, que é o caso do grupo por coordenação. Acabei de dar o exemplo das franquias, acabei de dar o exemplo da facção. Mas o parágrafo 3º do artigo 2º da CLT, ele diz: a mera identidade de sócios não gera o grupo econômico. Para gerar o grupo que acarreta a solidariedade entre as empresas, tem que haver mais, tem que haver atuação em conjunto, tem que haver interesse integrado. Ah, então essa é uma novidade trabalhista, porque nós não tínhamos isso antes da reforma trabalhista. É um comando inteiramente novo, em que ele diz, olha, mera identidade de sócios não gera grupo, mas se atuar em conjunto e houver comunhão efetiva de interesses, interesse integrado, isso gera solidariedade. Bom, vamos voltar para os nossos casos? Eu tinha dado o exemplo das franquias. Lembro a vocês que o contrato de franquia é a exploração de um know-how. Você tem uma aparência de filiais de uma mesma empresa, mas não é. São pessoas jurídicas diferentes, sócios diferentes, que fazem um contrato de exploração com inúmeras regras daquele know-how, daquele conteúdo empresarial. Franqueador e franqueado, e entre as franqueadas, agora, a partir da reforma, são solidários, quer dizer que se aquela empresa de lanches rápidos, de refeições rápidas, aquela empresa conhecida que vende hambúrguer ou que vende refeições rápidas, ela é solidária aos empregados, solidária nas obrigações trabalhistas dos empregados da outra franqueada que fica em outro estado ou país? Todos eles são solidários? E aquela situação da empresa do produto de beleza que faz mera parceria com a distribuidora de bebidas ou fabricante de bebidas? Tem um exemplo muito comum nos dias atuais. Algumas universidades, algumas faculdades têm chancelado, certificado alguns cursos feitos por algumas outras pessoas jurídicas. Então, você vai lá para o seu conselho regional ou você vai fazer um curso preparatório ou uma palestra e a universidade chancela, você sai com um certificado de horas, uma milhagem. Você sai com um certificado. Universidade tal certifica que você realizou 20 horas do curso tal, com conteúdo tal, valendo isso como curso de extensão. Claro que foi uma parceria entre aquela entidade, seja ela de direito privado ou público, não interessa, e a universidade ou a faculdade. Isso é uma parceria. Quer dizer que aquele órgão, aquela entidade que ministrou o curso, um cursinho livre, mas que por ter feito parceria com a universidade para chancelar o certificado dos seus alunos, ela é solidária às dívidas trabalhistas que a universidade tem com seus empregados, assim como a universidade é solidária às dívidas trabalhistas que essa entidade tem. Isso é muito comum hoje em dia nos cursinhos preparatórios, isso é muito comum hoje em dia nos conselhos regionais, inclusive em associações. Há várias associações, inclusive a Associação dos Juízes, que aplicam cursos. Vamos dar a palestra sobre a reforma trabalhista. Vamos aplicar a palestra da professora Vólia. Se você assistir essas 20 horas de conteúdo, você sai com o certificado da universidade tal, um curso de extensão. Isso é uma parceria. Existe solidariedade?
essas dúvidas só o tempo vai dirimir. Pelo texto literal, a solidariedade. Pela redação, pela interpretação literal do parágrafo 3º e do parágrafo 2º do artigo 2º, a solidariedade entre as empresas do grupo. Portanto, também nas parcerias, nas franquias, nos contratos de facção. Assusta um pouco, né? Para a gente ter certeza que você está entendendo e testar os seus conhecimentos, vamos a mais um quiz. Vamos testar se você entendeu. A nova redação do parágrafo 2º do artigo 2º, feita pela reforma trabalhista, A. Expressamente afasta a solidariedade entre as empresas do mesmo grupo. B. Prevê apenas a solidariedade ativa entre as empresas do mesmo grupo. C. Prevê apenas a solidariedade passiva entre as empresas do mesmo grupo. D. Prevê os dois tipos de solidariedade, a ativa e a passiva, entre as empresas do mesmo grupo. A resposta certa está na C. Com a redação atual, afastou-se a solidariedade ativa para manter apenas a solidariedade passiva. Vamos entender um pouquinho melhor a respeito da solidariedade ativa e passiva? O que é a solidariedade ativa lá no Código Civil? A gente deve lembrar que o direito civil é o berço, é a base do direito do trabalho. Então, nós vamos nos abeberar, nós vamos utilizar subsidiariamente o Código Civil em todas aquelas lacunas que a CLT tiver. Simplesmente, a CLT fala em solidariedade. Não usa a palavra ativa nem passiva. Antes, isso é, antes do dia 11/11 de 2017, antes da reforma trabalhista, o parágrafo 2º do artigo 2º dizia que a solidariedade é para fins da relação de emprego. E agora, com a nova redação trazida pela reforma, diz que a solidariedade está nas obrigações decorrentes do contrato de trabalho. Portanto, era a solidariedade ativa e passou a ser a solidariedade passiva. Nós vamos entender o que é ativa e passiva? Lá no Código Civil, solidariedade ativa é a solidariedade de credor. Quando várias pessoas são credoras de uma mesma dívida, eu tenho direito a receber por essa dívida, nós temos solidariedade de crédito. A contrário senso, se várias pessoas são devedoras de uma mesma dívida, a solidariedade é passiva. Então, solidariedade passiva é solidariedade de devedor. Solidariedade ativa é solidariedade de credor. A CLT foi feita em 1943. E a existência da solidariedade pelo grupo econômico decorre de uma lei ainda anterior, dos idos dos anos 30. Quando a CLT foi feita, o artigo 53 da exposição de motivos da CLT, a CLT tem exposição de motivos. O artigo 53 da exposição de motivos da CLT disse claramente a intenção do legislador no grupo econômico. Diz o artigo 53. O grupo econômico a que se refere o artigo 2º, parágrafo 2º, é aquele em que há a comunhão de todas as empresas numa só, configurando o empregador único. Deu para entender? Direito do trabalho é assim, ele não é tão formal quanto os outros ramos do direito. O que significa empregador único? Imaginem
a empresa A, formando o grupo com a B, com a C, com a D, com a E, com a F. Eu tenho a carteira assinada pela empresa A. Portanto, meu empregador formal, aquele que aparece na carteira, é o empregador A. Mas eu presto serviços para pessoa jurídica A, também para B, também para C, também para D, também para E. Isso é muito comum. O patrão transfere o empregado de uma empresa para outra como se fosse mudar o endereço apenas da prestação de serviços. O próprio patrão se apresenta para o empregado como se todas as pessoas jurídicas do grupo fossem meras filiais de uma mesma sociedade, de uma mesma empresa. É assim que a CLT analisou. Lembre que a CLT é anterior à SA, a lei de SA. A lei de SA é de 76, a CLT é de 43. Então, ela nem vislumbrava de uma forma tão autônoma, tão formal, o grupo por subordinação que as SAs, as sociedades anônimas, hoje fazem. Isso é desde 76. Ela imaginou o seu Manuel da padaria, que tem uma padaria, mas o seu Manuel também tem, na loja ao lado, uma mercearia, um açougue em frente, uma lojinha de remédios, né, uma farmácia, e um empregado que trabalha no caixa da padaria, terças e quintas, trabalha no caixa do açougue. Aos sábados, ele trabalha no caixa da mercearia. Então, se você pergunta para esse empregado, você fazia o quê? Eu era caixa. O senhor era caixa de que empresa? Não, eu era caixa do seu Manuel. O seu Manuel é o dono de todas elas. Ele mandava eu ir para a empresa. Eu era empregado do grupo. O próprio empregado que tem a carteira assinada pela pessoa jurídica A não identifica quem é o seu empregador porque ele presta serviços simultâneos na mesma jornada para diversas pessoas jurídicas do mesmo grupo, em endereços diferentes. Era por isso que o Martins Catarino utilizava aquela expressão promiscuidade. Ora, se eu tenho 3 pessoas jurídicas diferentes, eu não posso usar o empregado de uma pessoa jurídica para prestar serviços a outra pessoa jurídica. Se eu o faço, eu estou praticando atos contratuais promíscuos. E era por isso que a CLT previa a solidariedade ativa. Todas as pessoas jurídicas que pertencem ao mesmo grupo econômico são credoras solidárias da mão de obra do empregado. Era essa a redação anterior da CLT. Há entre as empresas do grupo solidariedade ativa. Por isso que a redação era solidariedade na relação de emprego. Isto é, haveria solidariedade, havia, né, porque mudou a redação, havia solidariedade na própria relação de emprego. Formalmente, e Martins Catarino chamava isso de empregador aparente, o empregador que aparece na carteira como o empregador aparente é a pessoa jurídica A, mas o empregador real é o grupo, porque o empregador recebe a mão de obra do empregado em todas as pessoas jurídicas. Então, o empregador não é a pessoa jurídica A, e sim o grupo. Lembrem, grupo não tem personalidade jurídica. Eu não posso assinar a carteira dizendo grupo em que o seu Manuel é sócio. Grupo de mercearia, padaria, açougue. Não posso. Só as pessoas naturais e as pessoas jurídicas são portadoras de direitos e obrigações. Têm personalidade jurídica, portanto, é óbvio, há que se eleger uma pessoa do grupo para anotar a carteira e todas as pessoas daquele grupo são credoras da mão de obra daquele empregado. Por isso, na redação anterior,
parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, o que existia era a solidariedade ativa. E o que mudou, professora? Mudou tudo, porque a visão de 1943 não é a visão da atualidade. Naquela época, você tinha pequenos negócios. Hoje, existe solidariedade nos grupos verticais, nos grupos horizontais. Hoje você tem empresas que possuem autonomia entre elas. Não é possível você imaginar que todas as empresas do grupo formam um único empregador. O artigo 53 dos atos, disposições de motivos da CLT, ficou para a redação antiga. Ele não se aplica mais para a redação atual. Hoje, a solidariedade é garantidora. Isso é, eu sou garantidor do pagamento dos seus direitos trabalhistas. Agora, as empresas que formam grupo econômico garantem o pagamento dos direitos trabalhistas de qualquer empregado do grupo. Mas não pode mais o empregado pedir, por exemplo, a jornada de trabalho ou a norma coletiva ou direitos específicos de outra empresa do grupo que tem outra atividade econômica díspare. Para você entender melhor, vamos imaginar uma SA, holding, em que uma delas é banco, a outra é seguro de vida, a outra é corretora de valores, faz aplicações, a outra é saúde. Muito bem, quem trabalha na pessoa jurídica que faz vendas de seguros é um securitário. Os empregados que trabalham ali, que têm carteira assinada por essa pessoa jurídica, é um securitário. Portanto, se ele é um securitário, norma coletiva do securitário. Norma interna da empresa, empresa empregadora, que é a empresa de seguros. Jornada 8 horas, como qualquer empregado. Ora, mas o banco faz parte do grupo. Se o banco faz parte do grupo, poderia o securitário pedir a jornada de 6 horas? Porque prevalece no direito do trabalho que quando há um conjunto de normas aplicáveis ao mesmo tempo, ao mesmo empregado, e elas estão em conflito, o exegeta, isso é, o intérprete, deverá aplicar a norma mais favorável ao trabalhador. Princípio da prevalência da norma mais favorável. Então, havendo conflito de normas, aplica a mais favorável. Ora, eu tenho a norma coletiva do securitário, eu tenho os benefícios do securitário, eu tenho a jornada do securitário. Mas eu estou de olho grande na empresa do grupo, que é um banco. Eu não posso pedir jornada de 6 horas, porque os bancários têm jornada de 6 horas diárias e 30 semanais. Não posso pedir? Não posso pedir a norma coletiva dos bancários? A norma coletiva dos bancários é uma das melhores no Brasil. Não importa qual é o seu estado. Norte, sul, leste, oeste, não importa. Os bancários conseguiram reivindicar grandes vantagens previstas em normas coletivas. É óbvio que o securitário quer os benefícios do bancário. Como resolver essa questão? Se a gente fosse adotar o entendimento anterior do artigo 53 da exposição de motivos, nós iríamos aplicar a norma mais favorável. O trabalhador teria direito, sim, a tudo que ele pedir que for mais favorável. No caso, as normas coletivas dos bancários, a jornada dos bancários, que está prevista no 224, parágrafo 2º da CLT, jornada de 6 horas. Pela redação antiga, as pessoas jurídicas que pertencem ao mesmo grupo econômico formam um empregador só. Se eu tenho um só empregador que trata empregados de um jeito e outros empregados de outro jeito, os que são prejudicados têm direito à isonomia
daqueles que têm um benefício maior. Óbvio, pela redação nova acabou. Não há mais a figura do empregador único. Não há mais a figura da solidariedade ativa, isso é, as empresas do mesmo grupo econômico não são solidariamente credoras da mão de obra. Não deve o empregador transferir o empregado de uma pessoa jurídica para outra ao argumento de que o empregador é o grupo. Porque agora a solidariedade é passiva. A CLT não fala o que eu vou concluir agora, mas eu diria, acabou a solidariedade ativa, vírgula, salvo fraude. O que é a vírgula salvo fraude? Vírgula, salvo quando a própria empresa, que tem várias empresas do grupo, se travestir em pessoas jurídicas diferentes, mas atua e age como se fosse uma só. Se o próprio empregador transfere seus empregados, tem uma administração comum, faz a compra por todas, administra por todas, faz o que o Martins Catarino chamava antes de promiscuidade, eu continuaria defendendo a solidariedade ativa, porque o próprio empregador se fez confundir desta forma. Bom, vamos ver se todo esse conhecimento foi adquirido. Vamos a mais um quiz. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 2º da CLT, para a configuração do grupo econômico é necessário A. Sócios comuns, B. Membros de uma mesma família, C. Interesses diversos, D. Atuação em conjunto e interesse integrado. Fácil essa, hein, gente? Letra D. A lei é clara. Reforma trabalhista incluiu o parágrafo 3º no artigo 2º, dizendo claramente que o simples fato de existirem sócios comuns não gera o grupo econômico nem a solidariedade. Aliás, para gerar o grupo econômico, nem é necessário que os sócios sejam comuns. Mais do que isso, nós precisamos a atuação em conjunto, interesse integrado. Se nós voltarmos aos exemplos já dados, vamos perceber que as franquias atuam em conjunto e têm interesse integrado. Os contratos de facção, lembram que é o contrato de facção? Também atuam em conjunto e têm interesse integrado. Também as parcerias, a faculdade com o cursinho, lembrou? A empresa de produtos de beleza com a distribuidora ou fabricante de bebidas. Então, também nesses casos, vai ter solidariedade pela redação literal, sim. Agora, a jurisprudência poderá atenuar. Pessoalmente, não acho justo haver solidariedade nas terceirizações, porque se você olhar a terceirização, não deixa de ser uma parceria. Quando eu sou a tomadora, contratante, contrato uma empresa para terceirizar, eu estou, na verdade, fazendo uma atuação em conjunto, porque os empregados dessa empresa estão trabalhando na minha atividade produtiva meio ou fim, então é uma parceria. Então quer dizer que há solidariedade nas terceirizações, quer dizer que há solidariedade entre todos os franqueados e franqueado e franqueador nas franquias, quer dizer que há solidariedade nas parcerias, nos contratos de facção. Acho essa interpretação muito profunda. Vai contra toda a jurisprudência e vai acabar tirando o incentivo das franquias e das parcerias. Porque, de fato, quando você faz uma parceria, você ser solidário naquele período de vigência da parceria pelas dívidas trabalhistas dos empregados do parceiro, isso é muito pesado.
Mas é o texto. Dura lex, edilex. Dura lei, é a lei. Esse é o texto. Se futuramente a jurisprudência, isso é, os tribunais, vão podar, limitar, flexibilizar essa regra, veremos futuramente. Uma coisa é certa. Em relação às terceirizações, a Lei 6.019, de 74, modificada pela Lei 13.429, de 2017, claramente diz que a responsabilidade entre o tomador e o intermediador nas terceirizações é uma responsabilidade subsidiária. Portanto, já temos aí uma contradição. Afinal, elas formam um grupo ou ela é uma terceirização? O que ocorre nessa relação de terceirização? Teria sido um lapso do legislador, ele não percebeu, que é o que eu acho que aconteceu, que quando ele modificou o artigo 2º, parágrafo 2º e 3º, ele ampliou de tal forma a solidariedade a ponto de tornar iníqua ou talvez injusta a regra? Outra pergunta que você pode fazer: professor, e a súmula 129 do TST? Ela continua vigente? O que diz a súmula 129 do TST? A súmula 129 diz assim: o empregado de uma empresa do grupo que presta serviços durante a mesma jornada a outras empresas do mesmo grupo não tem direito a mais de uma anotação na carteira de trabalho. É um vínculo só, apesar de todas serem solidárias. Esse é o texto, né, o enunciado da súmula 129 do TST. Prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo dentro da mesma jornada não gera a dualidade, isso é, mais de um vínculo de emprego. Esse entendimento mudou alguma coisa com a reforma trabalhista, com a mudança do parágrafo 2º e o acréscimo do parágrafo 3º do artigo 2º da CLT? Entendo que não. Não. O que existia era solidariedade ativa e agora nós mudamos para passiva. Isso é, existia solidariedade de credor e nós mudamos para solidariedade de devedor. Mas se na prática, de fato, o empregado, contratado pela pessoa jurídica A, presta serviços para a pessoa jurídica B, C e D, na mesma jornada ou não, mas no mesmo contrato, mas só um assina, é claro que é um contrato só. Não há que se assinar diversas vezes. Claro, gente, salvo ajuste em contrário e a própria súmula ressalva. Então, eu não vejo superação, né, o overruling, ou a superação da regra, ou a necessidade de modulação ou cancelamento da súmula 129 do TST. Ao contrário, eu acho que ela continua moderna, atual, se adapta à regra nova. Isso porque é óbvio que, apesar da lei ter trazido também a solidariedade nos grupos por coordenação e ter eliminado, em princípio, a solidariedade ativa, na prática, se a gente perceber alguma fraude, e eu já disse quais são os casos, aqueles casos em que a própria pessoa jurídica se apresenta como filiais, mas são pessoas jurídicas distintas, a gente chama, né, são travestidas em contratos sociais diversos, mas trata na prática como mera filial e realmente o patrão pode transferir o seu empregado de uma filial para outra. Nesses casos, é a própria empresa que está sendo promíscua, é a própria empresa que está se apresentando como empregador único. Essas novidades são muito importantes para nós. Nós temos um caso clássico na Justiça, que era uma empresa, uma economia mista, tem lá suas subsidiárias. Entre elas, uma outra que faz parte do grupo, mas tem personalidade jurídica de direito privado. Não é economia mista. Então, vamos dizer que a gente tem uma economia mista e entre essas empresas da economia mista há outras pertencentes ao grupo e essa outra é
privada, não foi criada por lei, não é economia mista, tem natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado. Vamos dizer que essa subsidiária, que pertence ao grupo econômico dessa economia mista, quebre, feche, encerre suas atividades. E os seus empregados, não admitidos por concurso público, alguns deles tinham estabilidade gestante, estabilidade dirigente sindical, ou estabilidade dada por norma coletiva, mas o seu empregador foi extinto. Algumas delas extintas, inclusive, por lei. Foi extinto. Pergunto, se você adotar a tese da solidariedade ativa do empregador único, ele pode pedir reintegração na empresa de economia mista, mesmo sem ter feito concurso público. Mas se você adotar a tese da solidariedade passiva, morreu o empregador, morreu o emprego. Morreu o emprego, acabou a estabilidade. Bom, nós estamos chegando ao fim. Vamos agora rapidamente fazer um resumo. O que nós vimos hoje? Vimos as alterações trazidas pela chamada reforma trabalhista no grupo econômico. Duas foram as alterações. Uma, ampliou-se a solidariedade também para os grupos por coordenação. Antes, só era garantida para os grupos por subordinação. 2, a solidariedade que antes era ativa, agora é passiva. Com isso, a gente encerra essa aula de hoje e eu aguardo vocês na próxima aula. Gostou das aulas? Qual o tema que você quer assistir aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É fácil, é só acessar tvjustiça.jus.br.